Meus irmãos e irmãs, a paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos à aula 4 da IBD. Nós estamos envolvidos aí com esse ministério maravilhoso do ensino. Deus abençoe todos os irmãos que estão inscritos no canal. Se ainda não está, inscreva-se no canal, isso é muito importante, isso nos ajuda. Dê o joinha também, clica no joinha, dê o seu like, isso também ajuda demais o nosso canal. Ative o sininho de notificações, toda vez que eu postar vídeo novo você recebe aí em primeira mão. O YouTube avisa você que tem vídeo novo aqui no canal Denis Pereira. E uma coisa importante nos comentários, escreva nos comentários de onde você nos assiste, qual a sua cidade, a igreja de onde você assiste as nossas aulas. Nós temos aqui aulas para jovens, juvenis e adolescentes. A irmã Raquel Andrade escreve pedindo dinâmicas. O que acontece? São 4 aulas da EBD. Tem mais a minha família. Os estudos e as ministrações que a gente viaja ministrando todas as semanas. Você pode olhar aí na imagem desse vídeo que eu estou colocando agora. Nós ministramos em acampamentos agora nesse final de semana de Páscoa. Nós saímos na sexta de casa às 7 da manhã e retornamos para ficar domingo às 11. Então é muita coisa. Dinâmicas, eu vou te dar uma dica. Entra no blog da irmã Adália Helena. Eu vou colocar nos comentários e na descrição dos vídeos. Blog da irmã Adália Helena. Tem dinâmicas para todas as lições e para todas as classes. Material em PDF. O link está na descrição dos vídeos. É só você abrir, faz todo o processinho. Lembrando, professor, que todo esse material é para você desenvolver a sua própria aula. Você não pode simplesmente, essa tem sido a minha preocupação ultimamente. Me parece que boa parte dos professores, eles simplesmente vêm ao meu canal e ao de tantos outros, do evangelista, do pastor Caramuru, do pastor Agnaldo Betti, para pegar o material pronto e ir para a sala de aula. Não. A ideia é que você use o nosso material como suporte para desenvolver a sua própria aula, tá certo? Vamos então aí a nossa lição 4 na classe de adolescentes, lição 4 na classe de adolescentes. Meu número de WhatsApp está na descrição dos vídeos, você pode falar comigo. Eu tenho grupos de EBD de classes jovens, juvenis, adolescentes e adultos. Fale comigo. Não coloque o número de seu WhatsApp nos comentários. E eu faço as aulas no início da semana. Não adianta me chamar sábado à noite. Eu não respondo porque geralmente estou viajando. E fico bravo mesmo. Porque sábado à noite não é dia de professor estar procurando as coisas. É dia da sua aula estar pronta. Ok? Aceita esse puxão de orelha. Eu estou falando aqui com professores. Professores precisam ser comprometidos com o Ministério do Ensino. Aula 4, na classe de adolescentes, nós vamos falar aqui, o tema é como pude desperdiçar os meus talentos. Estamos aqui nesta lição maravilhosa, Adolescentes da Bíblia, e na lição de hoje nós trataremos da causa de Sansão, da situação de Sansão. Juízes 16, versículo 15 ao 22 é o texto bíblico. O texto em destaque está no versículo 17. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Ou seja, Sansão sabia qual era o nível de comprometimento que ele deveria ter. Bom, Sansão foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer, visto como dado como promessa a seus pais, visto que sua mãe era estéril e não podia ter filhos. Então Sansão era fruto de um milagre de Deus na vida de seu pai e na vida de sua mãe. Sansão foi um grande líder e juiz do povo de Israel para combater os filisteus. O nazireado, ele poderia ser desta maneira, como foi Sansão. Samuel também, ele foi consagrado, só que Samuel foi consagrado por sua mãe
a Deus antes mesmo de nascer. Sansão, Deus disse que ele seria nazireu antes de nascer. O nazireado também podia ser uma decisão voluntária da própria pessoa. Ela poderia, durante um período de tempo, apresentar-se ao sacerdote e dizer: olha, dentro desse período de tempo eu estarei cumprindo um voto de nazireado. Ela estabelecia esse tempo e dentro desse tempo cumprir esse voto com todas as regras que tem o nazireu: não beber bebida forte, não tocar em carcaça de animais, nenhum animal morto, e em nenhuma pessoa, nem pai, nem mãe, nem ninguém, tá certo? Entre outras coisas. Muito bem, não cortar o cabelo, principalmente, era que mais identificava aí um nazireu, tá? Ó, essa lição nos fará refletir sobre escolhas profissionais, vida sentimental, obediência aos pais, vida cristã, erros e acertos, consequências do pecado. A morte precoce de Sansão nos leva a refletir sobre as consequências inevitáveis de nossas nações. Ele foi escolhido desde o ventre, ele foi, mas quando nós olhamos a história de Sansão, ele poderia ter ido muito mais longe, não é? Então há uma frase que diz que nós somos livres para escolher, mas escravos das consequências. Então tem que tomar muito cuidado. O adolescente, ele precisa pautar as suas escolhas de acordo com a palavra de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável. Muito bem, o menino será nazireu. Havia em Israel um homem chamado Manoá, cuja esposa era estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e lhe prometeu um filho. E aí tem aqui o desenrolar da lição, tá certo? Bom, apesar de o anjo já ter dado várias informações acerca de como o filho do casal deveria ser criado, Manoá solicitou e ele as repetiu, porque ele não estava junto quando o anjo falou com a sua esposa. Então, o nazireu é o seguinte: é uma pessoa consagrada exclusivamente a Deus. Repito, no caso de Sansão, no caso de Samuel, era a vida inteira, mas também poderia ser por um período. Olha, eu vou ficar 6 meses ou 1 ano sem cortar cabelo, sem beber bebida forte, sem tocar em nenhum animal ou em alguma pessoa ou em algum defunto. Enfim, poderia ser também um voto voluntário da pessoa por um tempo determinado. No caso de Sansão, havia um plano divino para que Sansão se tornasse juiz em Israel, tá? E o tempo passou, Sansão cresceu e Deus o abençoou. O Senhor era com ele e o dotou de uma extraordinária força. Bom, o nazireado era um voto que o tornava consagrado, separado exclusivamente para Deus. Quer saber direitinho? Números capítulo 6, versículo de 1 a 8. Pegou o bloco de anotações aí? Muito bem. O nazireado: não beber vinho ou bebida forte, vinagre de vinho, nada que tenha uva como elemento, nem uvas frescas ou secas, não cortar o cabelo, não se aproximar de cadáver, mesmo que seja pai, mãe, irmão, enfim. Esse é o voto de nazireu ou nazireado que a Bíblia menciona. Sansão quebrou todas essas regras e por isso, embora tenha sido escolhido desde o ventre, ele foi rejeitado por Deus. Cuidado, o Deus que separa, que escolhe, é também o Deus que rejeita. Os escolhidos de Deus necessitam cumprir a vontade de Deus, se comprometer com a palavra de Deus. Muito bem, o segredo da força de Sansão. A Bíblia nos conta uma grande história de um herói incomparável. Os irmãos nos perdoem pelo áudio, mas, enfim, estou na minha sala e aí sabe como é que é. Mas vamos lá. A Bíblia nos conta uma grande história de um herói incomparável. Ele não tinha superpoderes alienígenas, recursos secretos ou armas ultratecnológicas como os heróis dos últimos filmes. Porém, Sansão tinha o Espírito de Deus e sua força vinha dele. Desse modo, Sansão rasgou um leão ao meio, matou 1000 homens com apenas a queixada de um jumento, carregou as portas de uma cidade nos ombros e derrubou o templo de Dagon, o deus dos filisteus. Todavia, ao longo da história de Sansão, encontramos vários fatos que mostram que o jovem agia por conta própria, por seus próprios impulsos, a fim de satisfazer seus desejos. Ele andava por vista e não por fé. Então, Sansão ele foi quebrando periodicamente cada uma das regras que ele deveria
seguir, diferentemente de Samuel. Sansão era forte por fora, mas imaturo por dentro. Dá licença aqui um pouquinho. Deixa eu melhorar aqui. Tem um motoqueiro abençoado aqui. E eu não vou editar isso não, hein? Você vai contar aí. Muito bem. Vamos lá. Sansão era forte por fora e imaturo por dentro. Ostentava uma força que não se sustentava diante das menores escolhas. Imaturo, frágil, impulsivo, insensato. Eu me lembro de quando Saul e o seu exército estão sendo afrontados por Golias. Embora aquele exército fosse dotado dos melhores guerreiros de Israel, fisicamente falando, emocionalmente falando, eles eram frágeis, eles eram fracos, e o próprio Saul. É por isso que Paulo, escrevendo para Timóteo, que era um jovem, 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 7, ele diz, Timóteo tinha um sério problema com timidez, né? Ele fala, Timóteo, Deus não nos deu o espírito de temor. Temor aqui é o medo que paralisa, é o medo que impede a pessoa de lutar, de conseguir, de conquistar, de acreditar, de se esforçar para fazer algo por medo de não dar certo. E ele fala, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Aprendemos aqui que unção de Deus não é permissão para pecar. Deus valoriza mais caráter que demonstração de espiritualidade. Não adianta ser escolhido, ungido, ter dons e não observar a palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus. Sansão confundiu-se ao achar que por ser forte podia ignorar a palavra de Deus. Matou leão, 1000 soldados, mas não dominou o eu, o homem interior. Lição, o nosso maior inimigo está dentro de nós, somos nós mesmos, o único. Aqui você pode fazer como uma dinâmica, pegar um espelho e dizer, eu quero que você passe na frente desse espelho. Ou então, lembra, tem uma dinâmica que é uma caixa. Aí, ó, você quer uma dinâmica? Tá aqui a dinâmica, ó. Você pega uma caixa, coloca um espelho dentro e deixa a turma entrar. E aí você fala, bom, pessoal, eu quero que vocês passem ali naquela caixa e olhem dentro dela. Dentro dessa caixa, vocês vão encontrar o maior inimigo de vocês. E quando eles olharem, eles vão ver a própria imagem refletida, tá? Então, o nosso maior inimigo. Devemos aprender com Paulo em Gálatas 6 e 14 a fugir da armadilha mais perigosa que existe, chamada eu, vanglória, orgulho, autossuficiência. Vamos olhar essa referência aqui, Gálatas 6 e 14. Mas longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, Sansão, ele se achou em alguns momentos autossuficiente e ele brincou com aquilo que ele não deveria brincar. Muito bem, Dalila, sua grande ruína. Cuidado com as Dalila. A Dalila é bonita, a Dalila é atraente, mas a Dalila é um perigo. Cuidado com a Dalila. Muito bem, sua grande ruína. Como já foi dito, Sansão era um jovem que vivia por vista. Vale lembrar aqui que o problema não recai sobre a Dalila, o problema aqui é Sansão. Era ele que tinha que se manter distante de tudo isso. Bom, quando foi escolher uma esposa, embora seus pais o tenham aconselhado, o jovem escolheu pela aparência. Mas o seu pai e a sua mãe responderam, por que é que você foi procurar mulher no meio dos filisteus, que eram exatamente os maiores inimigos de Israel? Como os filisteus temiam muito a Sansão, incansavelmente eles tentavam descobrir o segredo de sua força. E Dalila foi uma das principais aliadas dos filisteus para derrubar Sansão. Então, aquilo que nos atrai, Satanás usa como armadilha para nos derrubar. É por isso, aleluia, eu gosto da Bíblia por causa desse negócio. Tiago capítulo 1 e versículo 13. Ninguém sendo tentado, diga... de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência, pelos seus próprios desejos. Então, Satanás usa aquilo que nos atrai como uma armadilha para nos derrubar. Gente do céu, me arruma uma caneta para eu poder escrever isso aqui. Satanás usa aquilo que nos atrai
para nos derrubar. Então, você tem que saber o que te atrai, o que tenta você, o que sabe, puxa você para fazer coisa errada. Qual é o gatilho que te leva a pecar? Em que área? Você tem que saber, porque é aí que Satanás irá trabalhar para te derrubar. Sansão se casou exatamente com uma mulher filha dos inimigos do povo de Deus, e logo sofreu uma grande decepção, porque ela foi entregue a outro homem. O inimigo é calmo para descobrir nossos pontos fracos, vulneráveis. Dalila é uma estratégia sutil, quase imperceptível, para baixar a guarda do mais graduado dos campeões. Sansão brincou com o segredo de sua força. Com o inimigo não se brinca, não se negocia, não se alia, porque ele pode recuar, mas nunca desiste da vontade de nos destruir. Por isso que 1 Pedro, capítulo 5 e 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a quem possa devorar. As pessoas que têm habilidades especiais se tornam referência, líderes, influência para outras pessoas, pois adquirem visibilidade ante todos e, portanto, precisam ser padrão, alguém digno de ser imitado. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, ou melhor, 1 Timóteo 4 e 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na fé, no amor, no espírito e na pureza. Então, não brinque com aquilo que te atrai, porque isto será uma armadilha que o inimigo usará para te derrubar. O inimigo usa o que lhe atrai como armadilha para lhe derrubar. Guarda isso, grava isso. O inimigo usa o que lhe atrai como armadilha para lhe derrubar. Ô glória! Muito bem, tarde demais para fazer as escolhas certas. Os filisteus promoveram uma festa a fim de que pudessem finalmente zombar de Sansão. Então, depois que ele foi preso, teve os seus olhos furados, agora eles fizeram uma festa, e aí Sansão vai se arrepender, Sansão vai clamar ao Senhor, Deus irá ouvir a oração de Sansão, porém, tarde demais no sentido de que ele poderia ter vivido muito mais, ele poderia ter experimentado muito mais de Deus. Quando eu prego sobre Sansão, o que eu falo para jovens e adolescentes é o seguinte: há feridas, há marcas, enfim, há cicatrizes que eles não precisam viver, que eles não precisam experimentar. Para isso é preciso ter discernimento, porque quando você percebe o perigo, você tem a opção de se afastar ou de se deixar levar. Então, é aquilo que eu falo da gravidez na adolescência. É aquilo que eu falo do sexo fora do casamento. E aí um monte de corações destruídos e machucados. Vale a pena ser fiel a Deus. Porque o ser fiel a Deus, o cumprir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, nos livra de muitas feridas desnecessárias. Namoro no tempo errado, gravidez precoce, sexo antes do casamento, abandono dos estudos. Deus determinou um tempo para todas as coisas, para que haja equilíbrio, harmonia. Sansão agia por impulso, fazia o que queria sem ouvir ninguém. Devemos ser diferentes, ouvindo a palavra de Deus, nossos pais, e tendo a consciência de que nossas atitudes provocarão reações de acordo com a sua natureza. Somos responsáveis pelas consequências de nossas ações. Quem quer a bênção de Deus deve obedecer a sua palavra. Sansão, de homem temido, passou a ser motivo de deboche e chacota para o inimigo. Temos que aproveitar as oportunidades e chances enquanto ainda dá tempo. A expressão, se eu pudesse voltar atrás, é cada vez mais comum, mas as pessoas só colocam a mão na consciência quando é tarde demais, ou pelo menos quando estão vivendo algo que não foram criados para viver. Então, quando está atrás das grades, quando está em coma alcoólico, quando está em overdose de algum tipo de droga, quando já engravidou, se eu pudesse voltar atrás. Por que não olhar agora? Por que não aprender com os erros dos outros, com os erros do passado? A hora de pensar nas consequências é agora, enquanto há tempo. Criminalidade resulta em morte, vergonha e prisão. Sexo livre resulta em gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, banalização da sexualidade e famílias sem estrutura. Então, a vontade de Deus é exatamente para nos preservar de
vivermos consequências desagradáveis. Por isso, coloque a mão na consciência antes de agir, porque depois do plantio é obrigatório colher. Consagre sua vida a Deus, não brinque com os talentos que Deus lhe deu. 2 Timóteo 4,12. Fortaleça-se no Senhor. Efésios 6, do 10 ao 13. Viva intensamente sem perder o alvo. A missão de agradar a Deus acima de tudo. Deixa eu ler aqui esta referência que eu fiquei curioso. Lucas, capítulo 12 e versículo 48. Mas o que a não soube fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, Deus tem confiado a nós dons e talentos. Saiba de uma coisa, Deus irá requerer isso de nós. Com Deus não tem foro privilegiado. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então não é porque ele era ungido, fez coisa errada, Deus ia passar a mão na cabeça dele. Não, deu mancada, Deus cobra mesmo, e as consequências elas são inevitáveis. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe o trabalho que vocês têm feito na obra do Senhor, nesse brilhante ministério de ensino. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Nós temos a irmã Raquel Andrade comentando, falando sobre as dinâmicas. Lembra? Lá da irmã Adália Helena. Entra no site da irmã Adália Helena. O Weber Oliveira, Deus abençoe. Josinaldo Posse, Deus continue te abençoando. Cristiano Percival Freitas, Deus continue abençoando. Wellington Dimas, Tangará da Serra, opa, estaremos em Tangará da Serra querendo Deus, 18 e 19 de maio, na primeira escola bíblica de adolescentes. Vá para lá, será uma bênção no nome de Jesus. Everton M. Duarte, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Muito boa aula, irmã Elaine Cristina. Eduardo Pimentel comentou, glória a Deus. Ruth Tavares, muito bem, eu não consegui postar as videoaulas de jovens e juvenis, as aulas 3, não consegui. Quem me acompanha nas redes sociais está vendo que eu estou envolvido num projeto social e eu não tive tempo, eu não consegui por causa das viagens, enfim, me perdoe. Muito bem, Andressa Júlia, Deus continue abençoando sua vida, meu irmão. Vamos ver aqui mais alguns aqui. Nath Bernardino, muito bem, é isso aí, queridos, Deus abençoe sua vida, um grande abraço, fique na paz, assista, compartilhe, mande para todo mundo, inscreva-se no canal e até a próxima aula, Deus abençoe, valeu.